Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje nós vamos aprender como fazer o build de produção e também adicionar suporte ao Internet Explorer caso seja necessário. Para esses exemplos de deploy, eu vou utilizar o próprio projeto que nós construímos durante o módulo de HTTP e o primeiro tópico dessa aula é como adicionar suporte ao Internet Explorer. Aqui nos arquivos do projeto do Angular que foram gerados pelo Angular CLI, nós temos um arquivo chamado Browsers List, ou seja, lista de browsers. E aqui a gente tem todas as informações sobre quais browsers serão suportados pela nossa aplicação. Nesse caso, nós temos aqui Chrome, nós temos Firefox também, e a parte do Internet Explorer, nesse caso, Internet Explorer versões da 9 até a 11, ou seja, 9, 10 e 11. Caso a gente queira dar suporte a versões do Internet Explorer, tudo que a gente precisa fazer aqui é remover o comentário, que é aquele sinal do jogo da velha. O que esse arquivo faz? Na verdade, ele só adiciona aqueles prefixos no CSS para que estilos que são específicos de browsers também sejam compatíveis com outros browsers. E o segundo passo para a gente poder adicionar o suporte ao Internet Explorer é abrir o arquivo de polyfills que está dentro do diretório de source. E aqui é só você ir removendo o comentário daquilo que você precisa. Então, por exemplo, se você está utilizando o pacote de animações do Angular, é interessante que você adiciona também suporte a Web Animations. E aqui tem também o comando para você executar. Então, a gente copia, vem aqui no terminal e apenas faz a instalação, que já vai estar incluído também. Uma outra coisa é o Zone.js. O Zone.js já vem aqui disponível também, porque isso é necessário para você executar, independente aí se seja no Internet Explorer ou no Chrome ou Firefox, é importante para o Angular. E vindo aqui um pouco mais, a gente também tem aqui, olha, no caso do IE e do Edge, a gente também precisa de um patch, a gente também remove esses comentários, ou você pode selecionar tudo e apertar Ctrl e a barra de comentário. Com isso, a gente consegue ter todas as informações necessárias para também executar essa aplicação no Internet Explorer. Com a mudança das versões do Angular, então desde a versão 2 para 4, para 5, 6, 7, até agora na 8, que é a versão que eu estou utilizando aqui nesse projeto, esse arquivo ele vai sendo modificado a cada versão. Então, sempre quando a gente roda o ng-update, algumas informações são removidas aqui desse arquivo de polyfills, ou seja, o próprio time do Angular, eles trabalham para que o Angular seja compatível com a maioria dos browsers. Se você tiver algum projeto aí com Angular 2, Angular 4 e tentar comparar com essa versão aqui do polyfills.ts, você vai ver que foi removida bastante coisa, e o que é uma coisa muito boa, né? Então, é mais um motivo também para a gente manter o nosso projeto sempre atualizado. Eu vou executar aqui um ng-service só para garantir que as coisas que eu removi o comentário e também o meu browser list, ele vai continuar funcionando o projeto, já que esse também é um passo importante, né? Apesar da gente adicionar mais bibliotecas e remover comentários, o nosso projeto precisa continuar funcionando. Então, aparentemente está tudo ok e a gente consegue então fazer o build. Uma coisa interessante agora para a gente poder observar durante o build de produção. Quando a gente executa o ng-serve, a gente consegue ver aqui o nome dos módulos nos arquivos, tanto .js quanto .map. Esse .map aqui, ele é utilizado para fazer um mapeamento do TypeScript com esse JavaScript gerado, e é por isso que a gente consegue debugar, como a gente viu nas aulas, tanto debugando ali com o Augury, quanto também fazer o debug com o Visual Studio Code. Quando a gente for fazer o build de produção, vocês vão ver que os arquivos vão ser um pouco diferentes. Eu vou parar aqui o terminal apertando Ctrl C. Se a gente abrir o package.json, aqui a gente teve uma modificação do package.json, que foi esse Web Animations, que a gente modificou para poder incluir os nossos polyfills. Mas voltando aqui para o package.json, a gente vai ver na parte de cima aqui os scripts do NPM que nós temos disponíveis. Aqui no Start, a gente já colocou o ng-serve com proxy para poder fazer a integração com o backend Node.js que a gente desenvolveu. E nós temos também o build. Então, geralmente em projetos Node ou projetos que tenham um package.json,
é bem comum a gente ter aqui esse comando de build para poder executar o build de produção. O padrão que vem no Angular é um ngBuild, só que apenas isso daqui não vai ser o suficiente para a gente poder fazer o nosso build de produção. Por quê? Voltando aqui no nosso projeto, a gente tem outro arquivo que é o angular.json. Esse angular.json, ele contém todas as configurações do nosso projeto, como por exemplo, o source, que é o diretório onde está todo o código fonte, o estilo que nós estamos utilizando, nesse caso eu estou utilizando o SCSS para o Sass, você pode utilizar o CSS puro ou também algum outro pré-processador. E além disso, quando a gente vem aqui mais ou menos na linha 35, tem essa configuração aqui de architect, no caso de arquiteto, e tem aqui o build. E dentro dessa configuração é onde tem as configurações do build de produção. Então aqui, por exemplo, o output path, quando a gente gerar o build de produção, ele vai ser gerado dentro do diretório dist, e aqui é o nome do projeto. Você pode modificar esse arquivo também para poder ter as configurações de acordo com a sua necessidade. Depois que a gente rodar o comando ali do ngBuild, a gente vai ver que vai ser gerado um dist e dentro do dist vai ser o nome do projeto, que nesse caso é o requests HTTP. Qual que é o arquivo inicial? Nesse caso é o index.html. O arquivo principal, que é o main.ts, que é o que nós temos aqui, que é o arquivo que vai fazer o bootstrap da aplicação. Além disso, também o arquivo de polyfills, o tsconfig e alguns outros recursos que vão ser adicionados juntamente no projeto. Nesse caso, é a pasta de assets, então tudo que está dentro de assets a gente vai jogar também no build de produção. É por isso que é importante você não colocar CSS na parte de assets. O CSS ou a gente inclui dentro do próprio estilos.css ou .scss, ou então coloca aqui o caminho do estilo, a gente não joga o CSS dentro do assets. Dentro do assets, geralmente você vai colocar, por exemplo, imagens que vão ser utilizadas dentro do seu projeto. Nesse caso, as imagens também vão ser copiadas para o build de produção. E aqui a gente também tem a parte de scripts, que é algum outro arquivo JavaScript que a gente queira adicionar também durante o build. E aqui a gente tem uma outra configuração que é super importante. Por isso que eu falei que apenas o ngBuild, ele não é suficiente. Quando a gente faz o build, a gente também tem que colocar a flag de prod, que é a mesma coisa que é utilizar a flag de configuração production. Nesse caso, vai utilizar essas configurações aqui, que é o quê? Basicamente, é substituir o arquivo de environment, o arquivo de ambiente, pelo arquivo de produção. No nosso projeto, a gente utilizou, então aqui no caso do desenvolvimento, a gente utilizou o localhost, e no arquivo de produção é uma configuração diferente. Então, é importante também, vai fazer essa substituição para adicionar no código mesmo, que vai ser gerado para o build de produção. Tem a parte de optimização, o source map. No caso do ngServer, eu mostrei para vocês que tem aquele ponto map para fazer o mapeamento, para a gente conseguir fazer o debug da aplicação. No caso de produção, a gente não quer que aqueles arquivos sejam gerados. Você também pode escolher para extrair o CSS. Se você quer nomear cada chunk, cada módulo que é gerado, mesma coisa, no ngServer aqui, a gente tinha o nome dos módulos. Quando a gente fizer o build de produção, a gente vai ver que vai estar 0, 1, 2, 3, e aí cada módulo. Isso também ajuda porque é produção, você não quer expor o nome dos seus módulos, e também é para uma questãozinha aí de segurança. O AOT, no caso do AOT, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer o build, mas ele já vai gerar o JavaScript para ser executado no seu browser. Então, é um build um pouco mais performático do que utilizar o build de JIT, ou seja, o Just in Time, que apenas vai fazer ali a compilação desse código para código Angular e ainda por cima aí, no caso, quando for renderizada a aplicação no browser, o Angular vai ter que interpretar aquela aplicação. Com o AOT ou Ahead of Time, já é feito o build com arquivos JavaScript, ou seja, o build de produção que vai ser gerado são arquivos estáticos de HTML, CSS e JavaScript. Extrair as licenças, o que é muito importante caso você esteja utilizando bibliotecas de terceiros. Licença, principalmente em aplicações comerciais, são muito importantes.
O vendor chunk, se você quer um chunk, um módulo apenas para JavaScript de terceiros, então aqui por padrão é falso, geralmente a gente vai incluir sempre quando no módulo, quando for necessário. E essa última flag também que é muito importante, que é o Build Optimizer, que faz o quê? Vai tentar otimizar o seu build, vai tentar remover arquivos e código que não está sendo utilizado pela aplicação, e então vai deixar o seu build mais enxuto também. Arquivos menores também acabam ajudando também na performance da aplicação. Então, tudo isso, quando a gente faz, isso aqui vai ser utilizado quando a gente coloca aqui essa flag de hífen ou --prod. Se vocês quiserem obter mais detalhes sobre o que cada uma dessas flags faz, recomendo que vocês olhem a documentação angular.io. Lembrando, documentação é a sua melhor amiga. Então, você vem aqui, ó, CLI Commands, ou seja, os comandos do CLI. Essa parte aqui foi adicionada a partir da versão 7 do Angular, também do CLI, né, que agora está acompanhando. Então, tem a parte aqui, ó, ngbuild, e tem todas as flags que você pode utilizar. O AOT, então, antigamente, a gente vinha aqui e colocava tudo isso daqui no próprio ngbuild. Hoje, você pode fazer apenas o ngbuild --prod. Que aqui, ó, esse --prod é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, configuration production. Então, no lugar de você fazer isso daqui, production, que vai utilizar essa configuração aqui, a gente apenas põe o --prod aí, que é um atalho para essa configuração. Dá uma olhada com calma para ver o que vale a pena utilizar no seu projeto. Tem muitas configurações. Então, para a gente vai ser o ngbuild prod. Então, vamos fazer o build. Aqui eu vou voltar para o terminal e a gente vai ver que vai ser gerada aqui uma pasta de dist, como a gente viu. Uma coisa que eu sempre recomendo é evitar de usar o ngbuild /prod e sempre colocar tudo que você precisa aqui no npm run build. Então, aqui, npm run build também facilita caso você esteja utilizando alguma ferramenta de integração contínua, e aí sempre atualiza aqui o seu package.json, em vez de você atualizar o seu script de integração contínua. O build está sendo executado e esse passo pode demorar aí até alguns minutos, dependendo do tamanho da sua aplicação. Foi gerado aqui o build, a primeira parte do build. Essa aqui é uma funcionalidade que foi adicionada a partir do Angular 8. Tem uma videoaula aí falando sobre quais são as novidades da versão 8 do Angular. Então, já gerou aqui o build do ES5, que é código legado, geralmente código que vai ser executado aí no caso do Internet Explorer ou browsers mais antigos. Então, aqui gerou o dist e tem aqui também o requests HTTP, que é o nome do nosso projeto. E aqui depois gerou também o ES 2015, então para cada módulo também gerou uma versão moderna do browser. Browsers mais modernos não precisam ter o código legado e JavaScript para código legado não precisa ter o código aí utilizado por browsers mais modernos. Então, por isso também a gente tem aqui geralmente um arquivo ES5 para browsers legado e o ES 2015 para browsers modernos. Se você for executar no Chrome mais atual, por exemplo, vai carregar o ES 2015. Todos os arquivos foram gerados e basicamente o que você pode fazer é pegar o conteúdo desses requests HTTP e fazer o deploy. Todo esse código aqui é código estático JavaScript. Então a gente tem aqui o HTML, o JavaScript e o CSS. Você pode fazer o deploy até pelo GitHub Pages, por exemplo, já que isso aqui tudo é estático, ou em algum outro serviço de hospedagem que aceita arquivos estáticos. E esse conteúdo a gente vai ver a partir da próxima aula. Bem, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de deixar o joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!